Boa noite a todos. Em nome da Fundação Logosófica, eu agradeço a presença de vocês e manifesto a nossa alegria em recebê-los para esse painel. Esperamos que gostem e que possam sair dessa atividade com vontade de conhecer algo mais sobre o que vai ser falado aqui hoje. O título de nosso painel é Logosofia, Ciência da Vida. E nós o dividimos em 4 apresentações que acontecerão na seguinte ordem. O primeiro tema será a verdadeira vida, depois Deus, a criação e as leis. O terceiro, o conhecimento de si mesmo. E finalmente o quarto, liberdade. Penso que todos são temas instigantes e com certeza terão a oportunidade de conhecerem algo totalmente original que a ciência logosófica vem nos trazer a respeito desses temas. E na expectativa de que surgirão certamente muitos questionamentos sobre o que será apresentado, comunicamos que estamos disponíveis para receber quem quiser continuar essa conversa em outro dia, trazendo suas indagações e dúvidas relativas aos temas. Será uma alegria poder recebê-los para prosseguir falando sobre assuntos tão importantes para a nossa vida. Ao final das apresentações, vocês receberão os dados necessários para que nós possamos nos contactar mutuamente. Ok? Vamos então ao primeiro tema, que é a verdadeira vida. E serei eu mesmo a apresentá-lo. Mas antes eu quero me apresentar. O meu nome é Roberto, sou estudante de logosofia há muitos anos, sou casado, tenho 3 filhos, 6 netinhos. Não vou falar que são lindos, porque vão pensar que é coisa de vô coruja. Mas já disse, né, tá dito. Minha profissão é de médico. Não sei o que pensaram quando escutaram esse título, A Verdadeira Vida. Mas suponho que em alguns podem ter surgido algumas indagações do tipo, como assim? Existe então uma vida que não é verdadeira? Qual é uma e qual que é a outra? Eu, particularmente, fiz essa indagação quando tomei contato com o primeiro livro de logosofia. E até reagi um pouco contra o autor da obra, quando li escrito lá que a verdadeira vida é a que a logosofia ensina a viver. Mas o interessante é que eu continuei a ler e a pesquisar sobre essa questão e fui me dando conta do que realmente o autor estava dizendo quando fez essa afirmação. E acabei por compreender e aceitar como uma afirmação baseada em uma lógica irrefutável. Eu vou tentar mostrar como essa lógica foi se formando em mim. Se perguntarmos a um grande número de pessoas qual é o seu conceito de vida, o que entende por vida, certamente vamos escutar algo como é o tempo entre o nascimento e a morte, ou vida é atividade, ou é tempo aproveitado para fazer tudo o que desejamos. Tomo contato com essa ciência e ela me apresenta um outro conceito de vida. Diz que vida é atividade mental consciente, que para haver vida há que existir atividade mental consciente. Vamos ver como que é isso. Vamos imaginar uma pessoa que praticamente não utiliza sua mente para qualquer atividade útil, nem para si mesmo e nem para os demais. Passa a vida deitado na rede, só quer se divertir, jogar futebol, ver filmes, dormir, viver às custas de outras pessoas. Aplicando o conceito logosófico de vida a esse ser, eu posso afirmar com segurança que essa pessoa não tem vida, não vive. E não vive porque sua mente
está inativa, não produz nada. Mas grande parte da humanidade, e aqui eu me incluo e certamente todos nós, tem atividade mental, e muitas vezes até de grande intensidade. Usam a mente para realizar algo, se ocupam de algo, que pode variar desde as coisas mais simples até as mais complexas. Seres que trabalham várias horas por dia e às vezes constroem grandes obras em todas as áreas do conhecimento humano. Os cientistas, por exemplo, trabalham com suas mentes intensamente para fabricar uma vacina que irá ajudar toda a humanidade. Aplicando então o conceito logosófico de vida a toda essa grande parcela da humanidade, podemos afirmar que todos vivem, porque todos têm atividade mental. E toda essa atividade mental ela é realizada com o objetivo de atender à vida física e psicológica, às necessidades de sobrevivência, aos desejos comuns, à vida comum. Eu, quando digo vida comum, eu estou me referindo à vida comum a todos nós, ou seja, vida familiar, estudantil, profissional, social. Somos humanos, temos que viver essas vidas. E, finalmente, existe uma parcela ainda pequena da humanidade que começa a descobrir que a mente pode e deve ser utilizada para alcançar objetivos diferentes daqueles que a parcela citada anteriormente está buscando. Que objetivos? Objetivos espirituais. E quando digo espiritual, estou me referindo a algo totalmente desvinculado de qualquer religião. Qual é a grande diferença entre utilizar a mente para edificar um grande patrimônio físico, por exemplo, e atender apenas às necessidades da vida comum, e de utilizar essa mente para construir também um patrimônio espiritual? O patrimônio físico fica aqui na Terra. Não tem qualquer interesse para o espírito. O patrimônio espiritual segue com ser por toda a existência. Se o espírito é a nossa verdadeira entidade, a que não morre, a nossa parte eterna, então a vida que se ocupa dele é a verdadeira vida. Assim fica explicado o título desse painel, ou dessa parte do painel. A verdadeira vida é a que busca atender às necessidades do espírito. Mas o que eu entendo ser patrimônio espiritual? Sinteticamente eu diria, são todas as virtudes, como a paciência, a tolerância, a bondade, o amor verdadeiro, a paz interior, a discrição, a obediência. Isso é patrimônio espiritual. E só se conquista com muitas lutas internas, com muito esforço, com muita perseverança. E não estou falando só de conhecimento teórico desses valores, mas sim ser esses valores, incorporá-los à própria vida. E é incrível que, à medida que eu amplio esse patrimônio, a tolerância, por exemplo, vou conhecendo um pouco mais do próprio Deus, porque Ele é a suprema tolerância. Cada fragmento de tolerância que consigo acrescentar ao meu patrimônio me torna mais parecido com o próprio Criador. E são esses os valores que eu estou aprendendo a conquistar nessa escola. Está me ensinando que a vida não deve ter apenas objetivos comuns. Deve se enriquecer também com esses objetivos superiores. Eu vou dar um exemplo prático, simples, para facilitar o entendimento. Vou relatar uma vivência que certamente todos já devem ter passado por ela. Dentista marcado para as 10 horas da manhã, chego 5 minutos antes e fico ali na sala de espera aguardando ser chamado. Resolvo olhar as mensagens no celular, respondo a 2 que eram realmente mais importantes. E nessa atividade eu ocupo quase uns 10 minutos.
e sem sinal de ser chamado. Fico então a recordar as atividades que deveria realizar naquele dia, repasso as prioridades, me preparo mentalmente para uma conversa que vou ter com uma certa pessoa. Olho o relógio, 10h20. Começo a perceber a chegada de alguns pensamentos de reação contra o atraso no atendimento. Vejo esses pensamentos claramente e digo a eles: vocês não vão me dominar, não vão tirar a minha tranquilidade interna. Sumam daqui. De imediato eu vejo que eles se afastam. Levanto-me e vou caminhar nos corredores do andar onde eu estou. Observo que aqueles pensamentos começam a se aproximar novamente, devagarinho. Volto a expulsá-los. Recordo-me de que estou aprendendo a cultivar a paciência inteligente, a saber esperar. Então, eu pergunto a mim mesmo, naquele momento, perguntei a mim mesmo: então, como você vai fazer isso agora? Como você vai saber esperar? E a resposta que eu dei a mim mesmo: que tal se preparar para entrar no consultório com muita serenidade interna, esforçando-se para estar com uma fisionomia tranquila e dar um bom dia verdadeiro para o profissional que iria me atender? Vou treinando mentalmente essa ação e sinto nitidamente a paz se instalando internamente. Finalmente eu sou chamado para atendimento. Olho no relógio, 10h40. Cumprimento o dentista com um sincero bom dia e procedo exatamente da forma como acabara de planejar. Sinto-me feliz comigo mesmo. Identifiquei e dominei o pensamento de impaciência. Esta deficiência não faz parte do projeto original de Deus para mim, e nem para nenhum de nós. Mais tarde eu vou avaliar essa vivência e faço algumas reflexões. Quantos vivem exatamente a mesma situação? Estarem numa sala de espera de um consultório médico, dentista, de um exame, e aproveitam o tempo usando a mente para algo que consideram útil. Uns fazem palavras cruzadas, outros se fixam no celular e compartilham tudo o que podem nas redes sociais. Outros colocam fone de ouvido e vão escutar música, alguns vão ler livro. Usaram a mente em coisas que consideram agradáveis, boas, porém coisas da vida comum. Ao me ensinar sobre a realidade dos pensamentos, como identificá-los, como estabelecer as defesas mentais para me defender daqueles que conspiram contra a minha paz interior, esta ciência me permitiu viver aquela situação, esperar pelo atendimento do dentista, me exercitando no cultivo da paciência inteligente. Esse pequeno exercício fortaleceu mais um pouquinho em mim esse valor espiritual, a paciência. E o grande de tudo isso é que estou aprendendo a realizar todos esses movimentos mentais de forma consciente, ou seja, acompanhando atentamente tudo o que está acontecendo dentro da minha casa mental. Paciência é virtude divina. Quanto mais paciente eu me tornar, mais estarei conhecendo ao próprio Criador, uma vez que ela é parte de Deus. Essa é a diferença entre usar a mente apenas para viver uma vida comum, ou seja, uma vida que todos vivem, e volto a repetir que é importante vivê-la, temos que vivê-la, e de usar essa mente também para construir algo mais elevado, algo que passa a fazer parte do patrimônio espiritual. E é exatamente enquanto me esforço para construir esse patrimônio é que estou vivendo a verdadeira vida. Boa noite a todos. Vamos agora para a nossa segunda apresentação.
Boa noite, meu nome é Cláudio Candiani, sou estudante de Logosofia há alguns anos, sou casado, tenho 2 filhas e de profissão sou médico clínico e geriatra. Hoje eu vim falar para vocês sobre Deus. Vou começar dizendo que se a criação e todo o universo não são suficientemente eloquentes para provar a existência de algo mais inteligente do que nós, que criou tudo que existe, penso que não serei eu, em alguns minutos, que vou convencer alguém da existência de Deus, certo? Bom, este tema, Deus, desde a infância me inquieta. Recordo de fazer muitas perguntas aos meus pais e na adolescência, muito inquieto, fui em busca dessas respostas. Procurei em várias religiões, em alguns caminhos, em alguns estudos, mas confesso que não me satisfizeram. As respostas que eu encontrei não me satisfizeram. Até que em certo momento da minha vida, tive contato com uma orientação do autor da Logosofia, que dizia que eu deveria buscar Deus pelo conhecimento e não pela crença. Eu entendo que Deus criou o ser humano com uma maravilhosa estrutura interna, com um sistema mental, com as suas faculdades mentais e os pensamentos, com um sistema sensível, com suas faculdades sensíveis, um sistema instintivo, com suas energias, e criou especialmente um espírito individual. Cada ser humano tem um espírito individual, que é o elo de ligação com Deus. É a parte humana que me vincula diretamente a Deus, sem intermediários. Entendo ainda que se Deus criou toda essa maravilhosa estrutura, é para ser usada. Nada pode me impedir de refletir, pensar, buscar a Deus, sentir Deus. Comecei então que eu deveria buscar ativamente conhecer Deus. Eu não precisava mais acreditar na sua existência. Poderia saber da sua existência. Quero fazer agora uma reflexão com vocês. Quando eu quero conhecer um pintor famoso, por exemplo, Van Gogh, qual que é o caminho mais lógico que eu devo seguir? Eu entendo que eu devo começar por estudar a sua obra. Em sua obra está impresso o que ele pensava, o que ele sentia. Para conhecer melhor o autor da criação, o Deus, eu também devo partir por estudar a sua criação, começando pela parte da criação mais próxima de mim mesmo, ou seja, eu mesmo, com todo esse mecanismo interno que eu já falei. Com esse mecanismo composto de sistemas, faculdades, pensamentos e o espírito. Depois, estudar os semelhantes e toda a criação. No ser humano, Deus criou uma faculdade mental chamada faculdade de pensar, que tem o objetivo final de criar um pensamento, dar a vida a um pensamento, que pode ser um projeto, um objetivo ou um propósito. Tenho aprendido que os pensamentos são entidades vivas que habitam o meu sistema mental e são, em última análise, a grande matéria-prima do universo. Afinal, tudo, antes de existir, passou primeiro pela mente. Seja a mente de Deus, para criar toda a criação, para criar o universo, seja a minha mente, para criar os pensamentos que habitam o meu sistema mental. Certo dia, minha observação e minha sensibilidade detectaram que familiares próximos precisavam de uma ajuda. Eu estava saindo da casa deles e percebi a fruteira vazia. São familiares com um pouco mais de idade e sempre muito independentes e autônomos. Fui pesquisar então por que eles estavam com aquela fruteira vazia e descobri que, em virtude da pandemia, eles estavam vivendo dificuldades com o abastecimento de suprimentos, pela dificuldade de ir e vir, por uma série de outros motivos. Comecei então uma série de movimentos no meu interno
para responder essa pergunta. Qual que era o problema? Qual que era o problema que eles estavam vivendo? Qual que era a dificuldade? O que os impedia de fazer uma atividade que há pouco tempo eles eram completamente independentes e autônomos? Pensei então que estavam precisando de um auxílio e me propus a auxiliá-los. Mas como geriatra, eu tenho conhecimento de que saúde na geriatria é independência e autonomia. Então, comecei a refletir que eu deveria e que eu podia ajudá-los, mas que eu não deveria fazer integralmente por eles, pois eu estaria atentando contra a autonomia e a independência deles. Então, nessa situação específica, mesmo querendo ajudar, não poderia fazer integralmente por eles. Então, criado este pensamento, que foi reforçado pelos sentimentos de gratidão, de amor aos familiares, estruturei uma forma de ajudá-los. No primeiro momento, fiz algumas compras diretamente, por uma ajuda mais imediata. Depois, programei um horário para ensiná-los a usar outras ferramentas. Tentamos o uso da internet, tentamos aqui, tentamos ali, e ao final conseguimos uma solução. Conseguiram que um supermercado próximo lhes fornecesse as compras por um contato telefônico. Eles ligam para o supermercado, fazem a lista do que eles querem e o supermercado entrega. O resultado foi ótimo. Gerou uma satisfação interna. Eu auxiliei sem tirar a autonomia e a independência deles. Então, foi uma solução feliz que nós criamos. Mas qual é a relação desse relato com o conceito de Deus? Eu entendo que eu utilizei os recursos que Deus me deu, as faculdades sensíveis, mentais, a faculdade de observar, a reflexão, o entendimento, e participei da produção de uma solução, de um pensamento que me fez mais feliz e fez mais feliz essa porção próxima da humanidade. Analisando essa vivência, aprendi um pouco mais sobre o meu mecanismo interno, sobre esse mecanismo que Deus me dotou para que eu possa cumprir as duas razões da existência, o aperfeiçoamento e o melhor serviço à humanidade. Então, conhecendo mais a fundo a mim mesmo, eu conheço um pouquinho mais dessa parcela da criação e posso colaborar melhor com a outra parcela, o restante da humanidade. Eu vou abordar agora outro aspecto relacionado a Deus. Todos nós, em muitos momentos da vida, nos emocionamos com algumas maravilhas da criação. Quem não sente um calor interno, uma energia diferente, quando se depara, por exemplo, com um belo pôr do sol? Ou quem não se emociona com a beleza de uma flor de maracujá, por exemplo? Ou com a beleza do desenvolvimento de uma criança? São incontáveis as belezas da criação que estão aí para nos encantar quando a gente se propõe a observá-las. Tenho aprendido então que esta é outra forma de ver e buscar Deus. Observar e aprender sobre os processos da criação. Recordo, por exemplo, da sensação de encantamento quando minha primeira filha engatinhou pela primeira vez. Estávamos na sala da casa e ela em posição de engatinhar, mas não fazia os primeiros movimentos. Hesitava, né? Ficava, vou, não vou. Eu a chamava, sorria, incentivava. Em certo momento, coloquei um brinquedo chamativo a alguns passos dela. E após alguns momentos, engatinhou pela primeira vez. Não sem depois rolar de lado e abrir e começar a chorar. Recordo da emoção até hoje. Até aquele momento, não engatinhava. Naquele momento, culminava o desenvolvimento de toda uma etapa. Uma série de exercícios feitos ao longo da vida, né, pequena vida dela, para culminar naquele momento, para ela engatinhar. Não tinha volta. Tinha alcançado uma porção de habilidade, uma habilidade nova. Eu entendo que Deus é a suprema ciência da sabedoria. Então, cada vez que eu aprendo algo novo,
dou um pequeno passo rumo à sabedoria. Quando sei algo novo, adquiro uma nova habilidade, me aproximo um pouco mais da sabedoria universal. Em pequenas vivências como estas, analisadas diariamente, vou conhecendo um pouco mais de mim mesmo e da criação que me cerca, que em última análise é fruto da vontade de Deus. Sabendo, e não somente crendo, vou me aproximando passo a passo do meu Criador. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Passos, eu sou casado, pai de uma filha de 3 anos. Sou engenheiro mecânico e investigador da ciência logosófica. Eu vou falar sobre o que eu estou aprendendo com a logosofia a respeito do conhecimento de si mesmo. Tem um livro chamado Curso de Iniciação Logosófica, do autor da logosofia, que ele fala que um dos grandes objetivos da logosofia é, abre aspas, o conhecimento de si mesmo, que implica o domínio pleno dos elementos que constituem o segredo da existência de cada um. Fecha aspas. E a logosofia ensina como conhecer a si mesmo, e que é uma tarefa para toda a vida. No final da minha adolescência, início da juventude, eu estava bastante inquieto, com muitas perguntas sobre a vida. Estava buscando alguma coisa, mas não sabia direito o que era. Eu lembro que eu estava de férias na casa de um parente, que tinha uma estante assim enorme, muito bonita, com vários livros. Foi quando eu encontrei o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, da Logosofia. A capa do livro era o ser humano esculpindo a si mesmo. Inclusive, esse livro e vários outros livros de logosofia estão disponíveis no site, no link da descrição do vídeo. Esse livro, essa capa desse livro e a leitura do livro me interessou bastante na época. Nesse livro, o autor apresenta várias deficiências psicológicas que temos, como, por exemplo, a impaciência, intolerância, egoísmo, timidez, falta de vontade e tantas outras. Além disso, o autor ensina um método para conhecer e eliminar essas deficiências psicológicas, que são a parte importante do conhecimento de si mesmo. E mais ainda, nesse livro o autor diz que eliminar essas deficiências não é o objetivo da logosofia, mas sim um meio para se chegar a objetivos muito maiores. Eu lembro quando eu li esse livro, eu lembrei de muitas pessoas. Lembrei de um parente que é impaciente, eu lembrei de um colega que era bem egoísta. Eu pensei na época, como que ia ser bom esse livro para essas pessoas, sabe? E hoje eu vejo que quando eu estou observando muitos outros, é um mau sinal. Sinal que eu estou observando pouco a mim mesmo. A gente tem a tendência a observar muitos outros. Eu estou aprendendo que eu preciso virar lanterna para mim mesmo. Assim como a capa do livro que eu comentei. Esculpir a mim mesmo e não querer esculpir o outro. Depois que eu li esse livro, eu fiquei muito interessado e procurei saber mais sobre a logosofia. Eu descobri que o meu avô era estudante de logosofia há muitos anos. Eu sempre gostei muito desse avô, o vovô Valder. Ele sempre foi referência da nossa família para um conselho e é para mim um grande exemplo de vida. Ele passou por situações muito difíceis na vida, sempre com muita serenidade e alegria. Quando eu era pequeno, eu até achava que ele não tinha problema nenhum, que estava sempre tranquilo, alegre. Depois que eu fui entender que, na verdade, a forma como ele lidava com os problemas e as dificuldades era diferente. E para mim parecia que ele não tinha problema nenhum. Pelo pouco que eu tinha lido sobre a logosofia, eu percebi que era dali, a logosofia, que o meu avô tirava os conhecimentos para viver a vida daquela forma. E isso foi o estímulo que faltava para eu querer estudar logosofia. Eu procurei então uma escola de logosofia e me interessei bastante. Cada vez tinha mais certeza que era ali que o vovô tirava
tantos elementos e aprendia tanta coisa para lidar com situações difíceis e viver da forma como ele vivia. Passou o tempo, eu me formei na faculdade, eu já estava estudando filosofia e comecei a trabalhar na indústria de peças de automóveis. Eu fui trabalhar como técnico de manutenção. Eu trabalhava numa equipe que era responsável pela manutenção de várias máquinas da fábrica. Eu tinha um carrinho de ferramentas, com várias ferramentas. Eu lembro que na época eu me fiz a analogia que aquele carrinho cheio de ferramentas era como se fosse eu mesmo. Cheio de ferramentas. Algumas eu conhecia, outras eu não sabia usar direito e umas eu nunca tinha visto. Eu percebi que eu precisava conhecer e aprender a usar cada uma daquelas ferramentas e vejo que na vida é a mesma coisa. Eu tenho um ser cheio de recursos internos, cheio de ferramentas que eu preciso aprender a usar. Eu percebi também que eu fazia mau uso de algumas ferramentas. Quem que nunca pegou um alicate para bater no prego, ou usou uma faca para apertar um parafuso, estraga o parafuso, quebra a pontinha da faca, às vezes até me machuco, né? Muitas vezes eu uso mal os recursos que eu tenho e machuco a mim mesmo e as outras pessoas. Um exemplo desses recursos que eu tenho é a observação. Eu posso e devo observar tudo, e especialmente a mim mesmo. Com o objetivo de me conhecer e ser melhor. Mas muitas vezes eu uso a observação para criticar, incomoda o outro, incomoda a mim mesmo. Nessa época de pandemia, a gente está vivendo um período de convivência intensa com alguns familiares. No meu caso, com a esposa e a filha. É natural que surjam alguns atritos. Eu percebi que uma ferramenta poderosa é a recordação. Recordar tudo de bom que já vivemos e todo o bem que o ser tão querido que convivo já fez para mim. Essa recordação ativa uma outra ferramenta interna, que é a gratidão. A gratidão é como se fosse uma graxa para a convivência e evita muitos atritos. Tem uma outra ferramenta que eu estou conhecendo que serve para os momentos difíceis. Recentemente a gente se mudou de apartamento, cheio de caixa, com as coisas da mudança, muitas coisas para resolver, além das tarefas do dia a dia, com a filha pequena ainda. E eu percebi que eu e a esposa, a gente estava ficando incomodado com tanta coisa para resolver. Eu lembrei de quando eu era criança, de uma viagem que eu e os outros netos, os meus primos, né, a gente fez com o avô, e a gente ficava perguntando o tempo todo: ô vô, tá chegando? Tá chegando? E o vovô então falou uma coisa que foi um conselho que vale para muita coisa na vida. Ele disse que a gente deveria aproveitar a viagem, abrir a janela, observar as coisas, se divertir ali naquele momento, e que a viagem faz parte do passeio. Eu descobri que essa vida passa muito rápido. Precisa aproveitar bem essa viagem. Eu chamei a esposa para conversar e contei isso para ela, e que a gente devia tentar viver aquele momento com alegria, com paciência e aproveitar da melhor forma. O mesmo vale para esse período de pandemia que a gente está vivendo. É um trecho complicado da estrada, mas faz parte do passeio. Eu preciso tentar viver da melhor forma. Bom, já caminhando para o final do meu relato, esses dias a gente passou um final de semana na roça. De noitinha eu fui lá fora da casa ver o céu com a filha, minha filhinha está com 3 anos. E na roça o céu fica bem bonito, né? Não tem tanta interferência da luz, da poluição. E eu baixei um aplicativo de celular, a gente aponta para o céu e ele indica o que é.
o nome das estrelas, planetas, constelações, e dá várias informações como a distância para a Terra, a rotação. Minha filhinha adorou saber o nome das estrelas, dos planetas. E eu fiquei pensando que agora, com a logosofia, eu estou aprendendo a enxergar esse novo universo que eu tenho dentro. Bom, eu trouxe apenas alguns exemplos do que eu já estou enxergando desse universo ou dessas ferramentas que estão dentro de mim. Fica o convite para cada um que se interessa pelo tema procurar saber mais sobre a logosofia e poder conhecer tantos outros recursos internos. Agradeço a atenção em nome da Fundação Logosófica. Um grande abraço. Boa noite a todos. Meu nome é Mariana, sou casada, mãe de 3 filhas, advogada e estudante de logosofia. Estou muito feliz com a oportunidade de falar um pouco de logosofia e como tenho conduzido minha vida com o estudo de seus conhecimentos. Hoje vou falar sobre o conceito de liberdade, sobre o que a logosofia nos ensina a respeito de algo tão valioso e como esse conceito pode modificar totalmente a vida. Todos sabem o conceito corrente de liberdade. No comum, a liberdade está relacionada à autonomia, ao poder de agir livremente, de acordo com os limites impostos por lei, à faculdade de decidir pelo que mais lhe convém, à condição de um ser que não está em cativeiro, dentre outros. Nesse sentido, eu penso que não há dúvidas de que somos livres. Mas o que a logosofia nos ensina a respeito? Há algo de novo nesse conceito? A logosofia se refere à liberdade de pensar. E o que isso significa? Significa ser capaz de refletir e atuar a todo momento com independência de preconceitos, de ideias alheias, do que dirão e etc. E além disso, não fazer, pensar ou dizer o que não se deve. Significa não se deixar levar pelos pensamentos de massa, que escravizam o ser e acabam o obrigando a atender seus caprichos alheios à nossa vontade. Essa liberdade trata do mundo interno, mundo que cada um possui, da sua mente e de seus pensamentos. Muitos provavelmente já experimentaram o seguinte: quando eu tiver tempo, vou começar um novo curso. Quando eu tiver tempo, vou me aproximar mais dos amigos. E quando finalmente esse tempo aparece, acabamos por não fazer nada. Acabamos por nos distrair. Penso que muitos já experimentaram também falar algo para um ser muito querido, magoando, e depois se arrepender, ficar triste, pois isso não era o que queria. Assim, o tempo passa, a vida passa, e vai sendo preenchida por vazios, por erros e por propósitos que não conseguimos alcançar. Muitas vezes por influência de pensamentos que habitam a mente, que acabam por nos impedir de avançar. E nesse sentido, podemos afirmar que somos livres? Vou dar um exemplo. Acordo pela manhã animada e me programo. Ao chegar em casa no final do dia, vou fazer uma atividade física. Estou com vontade de perder alguns quilos. Quando volto para casa, vem um pensamento. Deixa para amanhã. Você está cansada, trabalhou muito já. Aproveita, vai deitar, vai ver um filme, ler um livro. Resultado, não faço ginástica. Mas qual era mesmo a minha vontade? O que interviu em minha vontade, impedindo que ela se concretizasse? Consigo pensar e agir de acordo com minha vontade? No profissional, diversas vezes me deparo com perguntas sobre um determinado ponto da legislação. Tenho conseguido expressar minha opinião sobre aquele assunto sem antes recorrer a opiniões alheias? E o que me proporciona segurança
para expressar com liberdade meu pensamento. Já experimentaram também o seguinte? Uma má conduta me coloca em situação difícil, vergonhosa, me tirando a liberdade com os demais? Do mesmo modo, uma conduta acertada me proporciona alegria, segurança e liberdade. Eu estou aprendendo que a chave para a verdadeira liberdade, a de pensar, está em conhecer o que ocorre em minha região mental, em meu mundo interno. Eu preciso organizar a minha mente, conhecer que pensamentos possuo, quais pensamentos me influenciam, positiva ou negativamente, selecionar os melhores pensamentos, eliminar aqueles inúteis, enfim. Eu preciso de todo este trabalho para que eu consiga ter um efetivo controle sobre a minha mente. Para que assim eu consiga ser dona de mim mesma e eu consiga pensar livremente, sem preconceitos, sem influências alheias, sem pensamentos inúteis, insegurança, timidez. Consiga atuar conforme minha vontade, conforme aquilo que eu quero. E esse conhecimento, eu posso afirmar, esse conhecimento tem o poder de mudar a vida. Eu vou relatar uma experiência. Desde o início da pandemia, a nossa vontade, quando eu falo nossa, da minha família, era de viver esse momento de uma maneira diferente. Recordando do dever e da responsabilidade que eu possuo como mãe, e meu marido como pai, nós entendemos que esta seria uma grande oportunidade de conviver de uma maneira mais próxima com a nossa família, observar mais de perto o crescimento das minhas filhas, curtir a companhia tão querida dos meus pais, porque nesse período nós nos mudamos para a casa dele, nós permanecemos por 3 meses morando juntos. Então nós decidimos também que não assistiríamos mais notícias nesse período, muitas notícias, Pois queríamos e ainda queremos preservar a nossa região mental da má influência desses pensamentos que são negativos, são pesados e que carregam tanto temor. Em muitos momentos eu observei pensamentos de massa, pessimistas, querendo me desviar desse propósito, querendo me desanimar, me amedrontar, me entristecer. Mas com muito esforço, e principalmente muito estudo, eu fui conseguindo vencer esses pensamentos e seguir em frente. Em nenhum momento nós nos sentimos presos e nós vivemos momentos muito felizes e muito especiais. E assim estamos vivendo, um dia após o outro, continuamos no esforço de lutar contra esses pensamentos. Então, muitos podem estar pensando, mas é fácil, foi fácil para ela viveu tudo bom, tudo feliz, mas não, Eu venho aprendendo também que todo ser humano, na vida desse ser existe luta e existe alegrias. E isso aconteceu comigo também, acontece, Nós vivemos muitos momentos difíceis também nesse período, duros, Perdemos um familiar próximo, muito querido. Mas, atentos à nossa vontade, de vivermos este momento de uma maneira mais consciente, mais leve, buscando compreender que esta é uma grande oportunidade, de nos tornarmos seres melhores, nós continuamos firmes, fazendo esforço para que esses pensamentos negativos e o medo não nos façam sucumbir. Esta forma de conduzir a vida me confere uma maior liberdade. E a cada dia eu tenho comprovado mais em minha vida que tudo tem origem na mente. Deste modo, eu preciso ter muita seriedade e cuidar do meu interno, ter bons pensamentos saudáveis e fazer o bem. A causa de tudo eu venho aprendendo que está aí. Eu venho aprendendo que o cerceamento da própria liberdade é decorrente do próprio ser. Todos os erros, atos equivocados em que se incorre, a ignorância, fazem minguar a liberdade individual. E muitas vezes isso ocorre
sem que o ser se dê conta. E o que aumenta minha liberdade individual? O conhecimento. Mas é o conhecimento que nos leva às causas, ao conhecimento de nossa mente. Eu penso que aí está a chave, né? Conhecimentos que nos tornam seres humanos melhores e que acertam mais. E aqui é onde entra a logosofia, ao nos ensinar todos os conhecimentos necessários para sermos verdadeiramente livres. Está em cada um o poder de libertar-se e desfrutar de uma vida melhor. Eu gostaria de encerrar, né, com o ensinamento da sabedoria logosófica, que está no livro, né, Curso de Iniciação Logosófica. E esse ensinamento diz: quanto luta o homem por sua liberdade, e pensar que por dentro é tão escravo. Fecha aspas. Bom, em nome da Fundação Logosófica, eu gostaria de agradecer muito a todos os aqui presentes. Espero que tenham gostado das apresentações. Para aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais sobre logosofia e as atividades que realizamos nas sedes da Fundação Logosófica, que se encontram espalhadas em todo o Brasil, nós vamos deixar aqui um site oficial, que é o logosofia.org.br, e também um link para que possam deixar os seus dados, né, caso queiram ser convidados para futuras atividades. Muito obrigada pela oportunidade e uma boa noite a todos.